Saudações viajantes pelas eras. Hoje nossas pegadas seguem o curso do Nilo, o rio da vida e da eternidade. Entre pirâmides e desertos onde o ouro reflete o sol dos deuses, conheceremos a era de Ramsés II, o Grande, um homem que acreditou ser eterno, e que talvez realmente seja, pois há nomes que o tempo não apaga, e vozes que continuam a ecoar nas pedras milenares do Egito. O Egito era uma dádiva do Nilo. Todos os anos, o rio transbordava, trazendo fertilidade às margens áridas. Ali nasceu uma das civilizações mais antigas da humanidade, sustentada pela ordem, pela fé e pela crença de que a vida e a morte são apenas duas faces do mesmo caminho. Era um império onde a arte, a arquitetura e a religião formavam uma só linguagem: a busca pela imortalidade. Nesse cenário, em 1303 a.C., nasceu Ramsés, filho do faraó Sete e da rainha Tuia. Desde o berço, ele era considerado escolhido pelos deuses. Seu nome significa aquele que nasceu de Ra, o deus do sol. Sob o olhar dos sacerdotes, cresceu cercado de rituais e presságios. Diziam que o próprio Raul havia tocado com sua luz no momento do nascimento, e que um dia ele traria glória sem igual ao Egito. Na juventude, Ramsés foi moldado para governar e guerrear. Ele estudou a arte dos escribas, os hieróglifos sagrados, e aprendeu o peso da Maiotes, o princípio da ordem universal que o faraó devia manter. Sob o comando de seu pai, liderou exércitos e aprendeu a olhar o campo de batalha com os olhos de um deus. Com apenas 15 anos já era comandante. Com 25 anos o Egito o aclamou como rei. A coroação de Ramsés foi um espetáculo de fé. Os sacerdotes o ungiram com óleos sagrados, enquanto multidões se ajoelhavam diante de sua imagem. O jovem faraó subiu ao trono dourado, ergueu o cetro e proclamou: "O sol se levanta em meu nome, e os deuses sustentam o peso do meu olhar." Durante seu reinado, o Egito viveu seu auge. Ramsés ampliou fronteiras, reabriu rotas comerciais e restaurou templos antigos. As terras do Nilo floresceram, e caravanas traziam ouro e incenso de todos os cantos. Os escribas registravam em papiros o renascimento de uma era, o tempo de Ramsés, o Grande. Mas ser divino tinha um preço. O faraó era o mediador entre deuses e homens. O título de faraó significava mais do que rei. Era a encarnação viva de Horus, o deus falcão, e filho de Ra, o sol. Ramsés acreditava que governava não apenas sobre homens, mas sobre o próprio destino. Ele dizia: "O sol nasce e se põe à minha vontade, pois eu sou o filho do poder eterno." Sua palavra era lei, e seu erro, um abalo na ordem cósmica. Ele dormia sob tetos cobertos de estrelas pintadas, lembrado a cada manhã de que o sol nascia por sua vontade, ou pelo menos, assim acreditavam os mortais. Nenhum faraó construiu tanto quanto Ramsés. Em Tebas, ergueu templos gigantescos. Em Mênfis, obeliscos que tocavam o céu. Mas sua obra-prima foi Abu Simbel, no deserto da Núbia, esculpido na rocha. O templo foi alinhado para que o sol iluminasse a estátua do faraó 2 vezes ao ano, no dia de seu nascimento e de sua coroação. Era sua forma de eternizar o momento em que o homem e o Deus se tornaram um só. No 5º ano de seu reinado, o Egito enfrentou o Império dos Hititas na Batalha de Kadesh. Seria o maior confronto da Idade do Bronze. Ramsés liderou pessoalmente seus carros de guerra, mas uma armadilha quase o destruiu. Cercado, isolado, com seus exércitos em pânico, dizem que o faraó invocou Amon-Ra e lutou sozinho, abrindo caminho com as próprias mãos. Embora a batalha tenha sido indecisa, Ramsés a transformou em triunfo, gravando sua vitória nos muros dos templos para a eternidade. Anos depois, cansados da guerra, Ramsés e o rei hitita Hattusil III selaram o primeiro tratado de paz conhecido da humanidade. O documento, gravado em prata, declarava amizade e aliança entre as duas potências. Era a compreensão de que até os deuses desejam equilíbrio. Cópias desse tratado estão hoje em Luxor e na sede da ONU, um símbolo de que a antiguidade já conhecia o valor da harmonia. Entre tantas rainhas e concubinas, uma se destacou, Nefertari, cujo nome significa a mais bela de todas. Ramsés a amava com uma devoção rara. Abu Simbel construiu para ela um templo inteiro, e nas paredes escreveu: "Por ela, o sol se levanta." O túmulo de Nefertari, no Vale das Rainhas, é considerado o mais belo de todo o Egito, com paredes que ainda cintilam em tons de vermelho e ouro, como se sua amada ainda respirasse entre os deuses. Ramsés teve mais de 100 filhos, e embora vivesse cercado por uma família numerosa, ouro e servos, o faraó era, muitas vezes, um homem solitário, preso ao peso da eternidade que ele mesmo construiu. Sob seu governo, o Egito viveu décadas de paz e estabilidade. As colheitas eram fartas, o comércio prosperava e a religião florescia. Os festivais enchiam as ruas,
e a música ecoava entre as colunas de pedra. Era o auge da civilização egípcia. O pensamento de Ramsés refletia a crença na Maat, a ordem cósmica. Ele via o universo como uma balança onde tudo devia estar em equilíbrio: justiça, fé, prosperidade. Para ele, o faraó não governava apenas corpos, mas almas. Manter a harmonia é governar o mundo, dizia ele. Essa filosofia tornou o Egito um símbolo de constância e sabedoria. O tempo, porém, é o único Deus que não se curva. Ramsés envelheceu. Seus cabelos se tornaram da cor das areias. Ele enterrou filhos, amigos e esposas. Caminhando lentamente pelos templos, dizia: o homem constrói para esconder o medo da morte, mas mesmo com um corpo frágil, sua mente permanecia como o Nilo, profunda e serena. Quando sentiu que seu tempo se aproximava, ordenou que os sacerdotes preparassem sua tumba no Vale dos Reis, com cenas de sua passagem para o além. Para os egípcios, a morte não era o fim, era o renascimento. Ramsés morreu por volta de 1213 a.C., aos 90 anos, um feito raro na antiguidade. Seu corpo foi mumificado, e séculos depois, arqueólogos o encontrariam com seu rosto tranquilo, como se apenas dormisse. Em 1976, sua múmia foi levada à França para a restauração e recebida com honras de chefe de Estado. O documento oficial dizia: nome: Ramsés II. Nacionalidade: Egito. Profissão: faraó. 3.000 anos depois, o mundo ainda se curvava diante de seu poder. O tempo passou, mas o Egito moderno ainda guarda o mesmo silêncio nas areias. Os templos de Abu Simbel e Luxor continuam erguidos. E ao entardecer, o sol reflete o mesmo brilho dourado de outrora, como se Ramsés ainda observasse seu império. Ele deixou ao mundo mais do que pedra e glória. Deixou a ideia de que o homem, ao criar, desafia o esquecimento. Sua crença na eternidade era sua forma de lutar contra o fim. E é por isso que ainda o chamamos de o Grande. E assim, viajantes pelas eras, o sol se põe novamente sobre as areias do Egito, mas a sombra de Ramsés permanece. Seu nome está nas pedras, nas histórias e nos corações de todos que contemplam a grandiosidade humana. O tempo destrói tudo, mas não o significado. Ramsés II entendeu isso, e por isso, mesmo após 3 milênios, ele ainda reina sobre o silêncio do deserto. Muito obrigado por viajarem conosco por essa história fascinante. Deixe aqui nos comentários o que você achou de conhecer um pouco mais sobre o reinado de Ramsés II. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas jornadas pela história. Até a próxima viagem pelas eras.